Questão número 1. Pode-se afirmar que o gráfico da função y igual a 2 mais 1 sobre x menos 1 é o gráfico da função y igual a 1x. Resposta correta, letra A. Transladando uma unidade para a direita e duas para cima. Questão número 2. A derivada da função f de x igual a x sobre x é igual a... Questão correta, letra D. X sobre x ln x mais 1. Questão número 3. Seja o número inteiro positivo, considere a função f definida recursivamente por onde k é o maior inteiro menor ou igual a k. O valor de função sobre 25 é igual a 4. Questão número 4. Para cada n que pertence a números naturais, seja dn igual a 0,1 sobre n, onde 0,1 sobre n representa o intervalo aberto de extremos 0 e 1n, o conjunto da diferença d3 é igual a, letra D, 1 sobre 20, 1 terço. Questão número 5. Todos os convidados presentes no jantar tomam chá ou café. 13 convidados bebem café, 10 bebem chá e 4 bebem chá e café. Quantas pessoas tem nesse jantar? Resposta correta, letra A, 19. Veja só, eu trabalho com conjuntos onde tem 13 pessoas que bebem chá, 10 pessoas, quer dizer, 13 pessoas bebem café, 10 pessoas que bebem chá. A intersecção entre eles dá 4. Então fica 13 mais 10 mais 4. Questão número 6. A sequência xn é definida recursivamente por onde A é um número real maior do que 1. Podemos afirmar que, resposta correta, letra E, L é igual a raiz de A. Questão número 7. Seja f derivável se existe a, b. Podemos afirmar que no intervalo AB a equação f de x igual a 0 tem, letra C, uma única raiz real. Questão número 8. Seja G, números reais para reais, continua conforme mostrado na figura. Resposta C, limite de xn igual a L. Podemos afirmar que a L é uma raiz de f de x que é igual a 0. Questão número 9. Assinale a proposição verdadeira. Se x menor que menos 4 ou x maior do que 1, então 2x mais 3 sobre x menos 1 maior que 1. Resposta correta, letra D. Questão número 10. Assinale o argumento válido onde S1 e S2 indicam premissas ES à conclusão. Resposta correta, letra B. S1. Se o cavalo estiver cansado, então ele perderá a corrida. S2. O cavalo ganhou a corrida. S. O cavalo estava descansado. Questão número 11. Uma prova de vestibular foi elaborado 25 questões de múltipla escolha com 5 alternativas. O número de candidatos presentes na prova foi 63.127. Considere a afirmação: pelo menos 2 candidatos responderam de modo idêntico às K primeiras questões da prova. Qual é o número de valor de K para o qual podemos garantir que a afirmação é verdadeira? Resposta correta, letra E. Por quê? Se eu pegar 63.127 dividir por 5 elevado a sexta, eu vou achar aproximadamente 4. 4 é maior que 2. Então eu pego a potência, que é a potência de 6, 5 a sexta, fazendo com que a resposta seja a letra E. Questão número 12. Dado um vetor U que pertence a R ao quadrado, como mostra a figura, pergunta-se, então V pode ser dado por... Resposta correta, letra C, menos 4 sobre 5,
menos 3/5. 13ª questão. Conforme a figura mostrada abaixo, pergunta-se qual o volume do sólido, conforme as orientações. O é igual a 0,00, A é igual a 2,41, B igual a 3,11 e C é igual a 1,35. Calcula-se o volume, é um retângulo, e D vai ser igual, a resposta vai ser igual a D, 44. Questão de número 14. A velocidade de um ponto em movimento é dada pela equação. O espaço percorrido deste um instante que o ponto começou a se mover até a sua parada total é... Resposta correta, letra A, 10⁴ metros. 15ª questão. Conforme a expressão de limite, podemos chegar à conclusão que a resposta correta é a questão letra C, L é igual a meio. 16ª questão. O número de string binário de comprimento 7 e contendo um par de zero consecutivos é... A questão correta, resposta correta é a letra C, 94. Veja a dedução. Essa questão poderíamos resolver por Carnot, ou então vendo essas observações feitas. Ela repete 2 vezes nesta coluna. Nós vamos achar 94 itens. O que tiver em azul significa que ela repete 2 vezes, né? Então, no cálculo final, vamos achar 94 exemplos dessa repetição. Uma outra forma de visualizar isso é verificar essas sequências que ocorrem. Aqui também encontraremos uma forma talvez um pouco mais complicada, 94 elementos também. Questão de número 17. A média aritmética de uma lista de 50 números é 50. Se 2 desses números, 51 e 97, forem suprimidos dessa lista, a média dos restantes será... Podemos analisar essa questão da seguinte forma. 50 vezes 50 vai dar 2.500. 2.500 dividido por 50, achando a média, vai dar 50. Então eu pego 2.500 menos 51 menos 97, vai ser igual a 2.352. Como eu tirei 2 elementos, eu faço 2.352 dividido por 48 e vou achar uma média de 49, sendo a resposta correta a letra B. Questão de número 18. O determinante da matriz dado abaixo é... Realizando esse cálculo da determinante nessa matriz, eu vou achar o valor de 96, um cálculo simples de matriz. Questão de número 19. Numa prova de múltipla escolha com 10 questões e 4 alternativas, qual a chance e probabilidade de um aluno, apenas chutando as respostas, conseguir gabaritar a prova, acertando todas as questões? Bom, essa questão eu vou fazer da seguinte forma. Cada questão é 1/4, equivale a 25%. Então, se eu pegar 1/4 e elevar a 10ª potência, representando as 10 questões, eu vou achar 1 sobre 400. 1 sobre 400, ele vou estar representando uma forma de potência como 1 sobre 2 a 20. Resposta correta, letra C. Questão de número 20. 3 atletas A, B e C competiram aos pares numa corrida de metro, considerando que cada atleta teve o mesmo desempenho, ou seja, a mesma velocidade ao competir com adversários distintos. Sabe-se que A venceu B chegando 20 metros à frente, B venceu C chegando 10 metros à frente e A venceu C chegando 28 metros à frente. Podemos afirmar que a corrida tem... Nessa questão eu vou entrar com a ideia de proporção. Velocidade de B é igual a x menos 20 sobre o tempo de A. Nessa expressão essa expressão é igual também a x sobre tempo de B. A velocidade de C é igual a x menos 10 sobre tempo de B, que é igual a x menos 28 sobre tempo de A. Aplicando as devidas proporções, eu vou achar o seguinte resultado. X menos 20 sobre x menos 28 é igual a x dividido por x menos 10. Aplicando as operações, eu vou achar x
ao quadrado menos 28x é igual a x ao quadrado menos 20x menos 10x mais 200. 2x é igual a 200, x é igual a 0, fazendo com que a resposta correta seja a resposta da letra C. Questão de número 21. Uma característica de uma máquina RISC é... RISC, a tradução dela seria Reduced Instruction Set Computer. Seria um computador com instruções reduzidas, fazendo com que a alternativa correta seja a letra D. Possui um pequeno conjunto de instruções simples. Na questão 22, eu estou aplicando uma lógica, né, na álgebra booleana. A única alternativa correta é: os dígitos são binários, 0 e 1. Quando eu falo dígitos, eu digo dedos. E binários é 0 e 1. Dígito vem conotação de uma coisa voltada ao binário. Na questão número 23, considere o circuito abaixo, implementado com duas portas NAND. Se eu for colocar na tabela verdade, a entrada de A e B, aqui está barrado e aqui está barrado. Quando eu coloco o valor de 0, 0 aqui, a resposta é 0, barrado dá 1. 1 aqui com 1 aqui vai dar 1 na saída, barrado vai dar 0. Então eu vou chegar na seguinte tabela verdade. A e B, 0, 0 dá 0, 0 e 1 dá 0, 1 e 0 dá 0, 1 e 1 dá 1. Fazendo com que a comparação dessa porta seja uma porta de circuito de porta AND. Questão de número 24. Considere o projeto de um circuito digital que implementa uma função f com 3 variáveis de entrada, satisfazendo as seguintes propriedades: f, x, y, z é igual a 1 se x for diferente de y. Eu vejo isso algo parecido com a porta XOR. 0 caso seja qualquer outra opção. Eu faço uma tabela verdade, usando os 3 dígitos. Considero irrelevante os dígitos diferentes de x e y. Então eu vou achar a seguinte tabela verdade: 0, 0 dá x, 0 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 1, 1 e 1 dá 0. Portanto, a resposta correta seria a letra C. X barrado y mais x y barrado. Questão de número 25. Assinale quantas sequências de caracteres a seguir são reconhecidas pelo autômato finito abaixo. As 4 sequências de caracteres separadas por vírgula são 0, mais 567, menos 89.5, menos 3, expoente 3. Resposta correta, letra C, apenas 2. 26ª questão. Sobre a hierarquia de Chomsky, podemos afirmar que a hierarquia de Chomsky descreve 4 classes de linguagem. As classes mais restritas são subconjuntos das classes menos restritas. Essas 4 classes, começando com a mais restritiva, são linguagens regulares, LR, linguagens livres de contexto, LLC, linguagens sensíveis ao contexto, LSC, e linguagens de recursividade enumeráveis, LRE. A alternativa A está incorreta, porque a classe LRE engloba todas as outras. A alternativa B está incorreta, porque a classe LSC engloba a LLC, ou seja, todas as linguagens de classe LLC também pertencem à classe LSC. Portanto, elas não se excluem. A alternativa C está incorreta também, porque uma linguagem não regular não é necessariamente LLC. Pode ser LSC ou LRE. A alternativa D também está incorreta, porque os autônomos, a pilha reconhece as LLC. A alternativa pode causar uma pequena dúvida, porque as LR também são reconhecidas por autônomos com pilha, pois são subconjuntos das LLC. No entanto, essa afirmação limita esse tipo de autônomo ao reconhecimento das LR. A alternativa E está correta, porque realmente algumas linguagens pertencem à classe LRE, que é a mais genérica. Não são nem LSC nem LLC. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Vigésima sétima questão.
Suponha que T seja uma árvore AVL, inicialmente vazia, e considere a inserção dos elementos 10, 20, 30, 5, 15, 2 em T, nessa ordem. Qual das sequências abaixo corresponde ao percurso de T em pré-ordem? Observe, ele está pedindo em pré-ordem. Uma árvore AVL é uma árvore binária de busca balanceada, ou seja, o valor de cada nó deve ser maior que do filho esquerdo e menor do que o filho direito, árvore binária de busca. Além disso, a altura das duas subárvores pode diferir de no máximo 1 para significar que ela é balanceada. Cada inserção em uma árvore AVL deve manter as duas propriedades. A estratégia seria obedecer inicialmente a propriedade estrutural, árvore de busca, e depois corrigir o balanceamento através de inversões e rotações. A inserção dos dois primeiros nós resulta na árvore abaixo. A altura da subárvore esquerda é 0 e da subárvore direita é 1, portanto está balanceada. Posteriormente ficará 10 e do lado direito 20. O nó 30 deveria ser inserido como filho direito de 20, né, para preservar a propriedade estrutural, mas a subárvore direita teria altura 2 e a esquerda 0. Temos que reestruturar a árvore, então ela ficaria 10, 20, 30 do lado direito. Ela vai mover agora, fica o 20 no centro, o 30 à direita e o 10 à esquerda, né? Agora vamos inserir o próximo elemento, né? Os nós 5 e 15 entram respectivamente como filho esquerdo e direito do nó 10, sem perturbar o balanceamento, ficando a árvore com folha 20, a direita 30, a esquerda 10, a esquerda de 10, 5 e a direita de 10, 15. Vamos ao próximo item. A inserção do nó 2 teria que fazer o filho esquerdo do nó 5, né? Então ela ficaria 20, a direita 30, aí eu volto 20, a esquerda 10, a direita de 10, 15, a esquerda de 10, 5 e a esquerda de 5, 2. Balanceando essa estrutura ficaria 10, a direita 20, a direita de 20, 30, a esquerda de 20, 15, volto a 10, a esquerda ficaria 5 e a esquerda de 5 ficaria 2. O percurso pré-ordem visita a raiz da subárvore e depois recursivamente visita a subárvore esquerda e a direita nessa ordem. Portanto, a ordem de visita dos nós é 10, 5, 2, 20, 15 e 30. Portanto, a resposta correta é a letra A. Questão de número 28. Considere uma tabela de espelhamento, a tabela hash, com 4 proporções numeradas, 0, 1, 2 e 3. Se a sequência de quadrados perfeitos 1, 4, 9 até i ao quadrado for armazenada nessa tabela segundo a função f de x igual a x módulo 4, como se dará a distribuição, a distribuição dos elementos pela posição da tabela, à medida que o número de entrada cresce? Bom, observação. Quando as colisões de uma tabela de hash são tratadas pela estratégia de endereçamento aberto, muitas de suas posições são preenchidas apesar de não serem calculadas como receptores originais de algum elemento. Nesse caso específico, seria possível que todas as posições da tabela estivessem ocupadas a partir da quarta inserção, e a tabela não poderia receber outros elementos. Quando se usa uma lista ligada para resolver as colisões, as posições usadas são apenas aquelas que foram calculadas pela função de espelhamento. Cada posição da tabela ancora uma lista ligada que recebe os elementos calculados para ela. Então, baseado nisso, a solução seria: para que essa questão seja resolvida, seria necessário dizer que a estratégia de colisões deveria ser a de lista ligada. Um número par elevado ao quadrado sempre é divisível por 4, porque 2k ao quadrado é igual a 2k ao quadrado. 2k entre aspas quadrado, né? Entre parênteses quadrado é igual a 2k ao quadrado. Eleva-se a potência. Portanto, os restos da divisão dos quadrados de números pares, metade do número da sequência, darão o resto zero na divisão e vão ocupar a primeira posição, o índice zero da tabela. Ao elevar no número ímpar ao quadrado, teremos 2k entre parênteses 2k mais 1 ao quadrado é igual a 4k ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo seria 4k mais 1, que seria igual, coloquei em evidência, 4k, abre parênteses, k mais 1, fecha parênteses, mais 1. O primeiro termo é múltiplo de 4, então o resto da divisão por 4 é 1. Portanto, todos os quadrados de números ímpares
a outra metade dos números da sequência vão ocupar a segunda posição, índice 1 da tabela. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Questão 29. Qual das seguintes afirmações sobre o crescimento assinótico da função não é verdadeiro? A resposta correta, letra B. Questão de número 30. Na questão de número 30, ele diz: considere um problema em que são dados 5 objetos com os seguintes pesos e valores. Veja na imagem seguinte. Além disso, é dada uma mochila que suporta 30 unidades de peso para transportar os objetos. O objeto do problema é preencher a mochila de tal forma que o valor total do objeto a ser transportado seja o maior possível, mas sem exceder o limite de peso suportado pela mochila. Assuma que é permitido colocar frações de um objeto na mochila. Qual das seguintes alternativas correspondente ao valor máximo obtido no preenchimento da mochila? Bom, nessa questão, devemos analisar da seguinte forma. O problema da mochila, fracionaria, pode ser resolvido por um algoritmo guloso, ou seja, um algoritmo que escolhe a melhor solução até o momento. Temos que ordenar de forma decrescente o conjunto por densidade, ou seja, valor dividido por peso, e pegar o maior a cada passo. Essa ordenação produz 3, que é 15 por 5, 1.33, que é 8 por 6, 1.11, que é 10 por 9, 0.583, que é 7 por 12, 0.5, que é 5 por 10. As escolhas dos objetos valores 15, 8 e 10 acarretarão um peso total de 5 mais 6 mais 9, que é igual a 20 unidades. Basta agora pegar uma fração do objeto de valor 7. Essa regra de 3 simples nos mostra que a fração do objeto valor 7 corresponde a 10 unidades de peso. Então, vamos encontrar 7 vezes 10 dividido por 12 dá 5.83. O valor máximo transportado é 15 mais 10 mais 8 mais 5.3, que é 38,83. Então, portanto, a resposta correta é a letra D. Questão número 31. Considera o algoritmo de busca sequencial de um elemento em um conjunto de n elementos. As expressões que representam o tempo médio da execução desse algoritmo para uma busca bem sucedida é: a busca sequencial usa uma comparação no melhor dos casos. Quando o elemento procurado se encontra na primeira posição pesquisada, é n. Comparações quando se encontra na última posição pesquisada. Assumindo uma distribuição uniforme de chaves pesquisada, a média nesse caso é a média aritmética dos valores extremos, ou seja, n mais 1 dividido por 2. Portanto, a letra correta nessa questão é a letra D. Observação: a alternativa C usa a base 2 para os logaritmos e a alternativa E omite a base. A complexidade não depende da base dos logaritmos, por isso afeta as constantes, mas as alternativas deveriam ser coerentes. A letra B. A questão não menciona que a probabilidade de pesquisa da chave é a mesma para todas, distribuição uniforme, o que é essencial para a sua resolução. Questão de número 32. Qual dos algoritmos de ordenação abaixo possui tempo no pior caso e tempo médio de execução proporcional a O n log n? O Bubble Sort, que é o método da bolha, e o Selection Sort tem complexidade O n ao quadrado, no pior dos casos. E no caso médio, o Quicksort tem complexidade O n ao quadrado e no pior do caso, O n log n, no caso médio. O RapSort e o MergeSort têm complexidade O n log n, no pior caso e no caso médio. Portanto, a alternativa correta é a letra E. MergeSort e RapSort. Questão de número 33. O professor MaxPert propôs o seguinte algoritmo de ordenação, chamado de SuperMerge, similar ao MergeSort, dividindo o vetor em 4 partes do mesmo tamanho, ao invés de 2, como é feito no MergeSort. Ordene recursivamente cada uma das partes e depois intercale-os com um procedimento semelhante ao procedimento de intercalação do MergeSort. Qual das alternativas abaixo seria a alternativa A? Ela está incorreta, porque é claro que se pode partir o vetor em 4, o MergeSort parte em 2 e depois cada metade em 2, o que significa que pode partir em 4, eliminando o primeiro passo.
A alternativa B está correta, porque o supermerge faz basicamente o que o merge sort faz. A diferença em quebrar o vetor em 2, 4, 8, etc. reflete-se apenas em mais ou menos chamadas recursivas. Quanto mais partes, menos chamadas. No entanto, essas chamadas recursivas não entram no cálculo da complexidade, pois elas apenas influenciam as constantes e não a ordem da complexidade. Pelo que se disse a respeito da alternativa anterior, a alternativa C está incorreta. E a letra D também está incorreta. Além disso, o merge sort é ótimo, ou seja, nenhum algoritmo de ordenação baseado em comparação pode ter a complexidade melhor. Portanto, a resposta correta é a resposta de letra B. Supermerge está correto, mas consome tempo. Questão de número 34. No que diz respeito às vantagens da arquitetura de micronúcleo para sistemas operacionais em relação à arquitetura de núcleo monolítico, quais das seguintes afirmativas são verdadeiras? 1. A arquitetura de micronúcleo facilita a depuração do sistema operacional. 2. A arquitetura de micronúcleo permite um número menor de mudanças de contexto. 3. A arquitetura de micronúcleo facilita a reconfiguração de serviços do sistema operacional, pois a maioria deles reside em espaço do usuário. Vamos lá. Enquanto no monolito oferece todas as funções básicas dos sistemas integrados em si, o micronúcleo incorpora somente as fundamentais, que inclui apenas o controle de processo e a comunicação entre eles e a memória. Os outros serviços são carregados dinamicamente a partir de servidores no nível do usuário. A alternativa A está correta, pois o sistema com micronúcleo contém um pouco código em relação aos monólitos. O número de erro é proporcional ao tamanho do código. A alternativa 2 está incorreta. Mudança de contexto independente da arquitetura. Pelo próprio conceito de micronúcleo, vê-se que a alternativa 3 está correta. Portanto, a alternativa correta é a letra C. 1 e 2. Questão de número 35. Considere um sistema distribuído onde cada nó precisa obter um bloqueio, um lock, antes de acessar qualquer serviço do sistema. Qual das estratégias a seguir não seria eficaz para evitar um impasse, um deadlock? A alternativa A não resolve o problema, pois além de não haver garantia de execução ordenada dos processos, não se sabe em que ponto de seus códigos um determinado recurso é requisitado. Assim, um processo pode requerer e obter um recurso A, enquanto o outro requer e obter um recurso B. Após esses dois eventos, o primeiro processo tenta obter o recurso B, enquanto o segundo tenta obter o recurso A, causando deadlock. A alternativa B está correta, pois o processo com recurso obtido jamais poderá tentar obter um recurso já obtido por outro processo. A alternativa C corrige o problema, pois interrompe e recomeça os processos travados. A alternativa D está correta, pois elimina os eventuais deadlock em andamento. A alternativa E está correta, pois cada processo tem a garantia de obter todos os recursos para requisitar e poder trabalhar até o seu fim, liberando. Portanto, a alternativa correta é a alternativa de letra A. Questão de número 36. Uma árvore binária é declarada em C, conforme mostrado aí, onde esquerda e direita representam ligações para filo esquerdo e direito de um nó da árvore respectiva. Qual das seguintes alternativas é uma implementação correta da operação que inverte as posições dos filos esquerdo e direito de um nó P da árvore onde tem um apontador auxiliar? Esse problema resume a troca dos valores de duas variáveis. Para isso, basta salvar a primeira numa variável temporária, atribuir a segunda à primeira e atribuir a variável temporária que contém a primeira à segunda variável. A alternativa A destrói o valor do apontador ao filo esquerdo. A alternativa B usa a variável t que não tem valor para destruir o apontador do filo direito. A alternativa C destrói o valor do filo direito. A alternativa D começa bem, salvando o apontador do filo direito em t, mas destrói o apontador do filo esquerdo e depois restaura o apontador do filo direito com seu próprio valor. A alternativa E salva o filo direito em t, atribui o filo esquerdo ao filo direito, que está salvo em t, e atribui t ao filo esquerdo. Perfeito. Portanto,
a alternativa correta é a letra E. Questão de número 37. No programa abaixo, escrito em Pascal, os parâmetros do procedimento VR são passados por valor. Verifique. O valor de x impresso na última linha do programa é... Veja só, o procedimento VR é chamado com o argumento 4 e 2, que recebe esses dois valores nos parâmetros U e V, respectivamente. Dentro de VR, a variável global x é alterada para 2 vezes o valor de U, mais V. Portanto, seu valor é 10. Portanto, a alternativa correta é a letra E. A função... Observe, o uso de variáveis globais, como feito nessa questão, é uma prática reprovada, porque confunde o leitor do programa e é propensa a erros, pois o procedimento apresenta um forte efeito colateral. Questão de número 38. A função abaixo computa a soma de n primeiros números inteiros não negativos. A parte que falta para complementar a condição else é... Vamos analisar. Pelas alternativas propostas, essa é uma função recursiva, cujo caso geral deve ser a soma de n primeiros números não negativos é iguais à soma de n menos 1 primeiros números não negativos, mais o último número, que seria n. A alternativa A está errada, porque faz a mistura inadequada de interação e recursão. Além disso, ela não termina nunca, porque o caso base n igual a zero, que para a recursão nunca será atingido. Ainda mais, ela contém um erro de sintaxe, pois invoca a função sum sem argumentos. A alternativa B, além de propor uma recorrência incorreta, também não para nunca, porque de forma similar à primeira, seu caso geral não caminha em direção ao caso base. A alternativa C permite que a função termine, mas usa uma recorrência incorreta para o caso geral. A alternativa E, além de não propor a recorrência correta, também não para nunca, porque de forma similar à outra, seu caso geral não caminha em direção ao caso base. A alternativa D implementa corretamente o caso geral da recorrência. Portanto, a alternativa correta é a de letra D. Questão de número 39. Questão de número 39. O número menor possível de arestas em um grafo conexo ou n vértices é... O menor número de arestas de um grafo ocorre quando ele é uma árvore, pois a eliminação de qualquer uma das suas arestas torna-o desconexo. Por exemplo, se o vértice estiver numerado de 1 a n, podemos obter a menor quantidade possível de arestas ligando cada vértice i, exceto o último ao seu vizinho, i mais 1. Assim temos uma árvore e a quantidade de aresta é n-1, porque o vértice de ordem n não é ligado ao seu vizinho seguinte. Portanto, a alternativa correta é a alternativa de letra C, que seria n-1. Questão de número 40. Considere um grafo G satisfazendo as seguintes propriedades. G é conexo. Se removermos qualquer aresta de G, o grafo obtido é desconexo. Então é correto afirmar que o grafo G é... A alternativa A está errada, porque um circuito continua conexo se removermos uma de suas arestas. A alternativa B está errada, porque um grafo completo não é bipartido e claramente continua conexo com a remoção de uma de suas arestas. As alternativas D e E referem-se às visitas únicas às vértices e aresta ao caminhar pelo grafo. Ambos os grafos podem ser completos e, pela observação anterior, continuam conexos com a remoção de uma de suas arestas. A alternativa C está correta, porque as árvores são grafos simples que não contêm circuitos. Qualquer aresta que se remova de uma árvore faz com que o grafo fique desconexo. Portanto, a alternativa correta seria letra C, uma árvore. Questão 41. Supondo a relação a seguir, como chave primária PNO e relação DSG com chave primária ENO e PNO, e chave estrangeira PNO em relação a asserção abaixo não expressa
Questão correta. Letra C. Uma recessão de integridade de chave primária em PROJ. Questão 42. Dentre as definições a seguir, ligado ao contexto de normalização do modelo relacional, qual delas é incorreta? Letra A. As formas normais se baseiam em certas estruturas de dependência. Está correto. Letra B. A primeira forma normal estabelece que os atributos da relação contêm apenas valores atômicos. Está correto. Letra C. A normalização é um processo passo a passo reversível de substituição de uma dada coleção de relações por sucessivas coleções de relações a quais possui uma estrutura progressiva mais simples e mais regular. Essa é a ideia da normalização. Correto. Letra D. As relações que obedecem à primeira forma normal não apresentam anomalias. Isso aqui está incorreto. Provavelmente é a questão para ser marcada. Letra E. É objetivo da normalização eliminar várias anomalias ou aspectos indesejáveis de uma relação. Correto. Resposta correta da questão 42 será o que? A letra D. Vamos para 43. Dentre as definições a seguir, ligado ao contexto de visão de modelo relacional, qual delas é incorreta? Programas aplicativos do banco de dados podem ser executados sobre visões de relação da base de dados. Está correto. Uma visão relacional é uma relação virtual que nunca é materializada. Isso aqui está incorreto. Provavelmente seja essa questão que devemos marcar. Uma visão relacional é uma relação virtual derivada de relações base a partir da especificação de operações da álgebra relacional. Está correto. Uma visão é útil para representar uma percepção particular do banco de dados compartilhado por muitos aplicativos. Está correto. O gerenciamento de visões envolve a conversão da consulta do usuário sobre as visões para consulta sobre as relações bases. Está correto. Portanto, a resposta que deve ser marcada é a resposta incorreta, letra B. Questão 44. Supondo a relação PROJ, PNO, ORS, qual das expressões da álgebra relacional abaixo não corresponde à seguinte consulta SQL? Vejamos. A que não corresponde seria a opção letra E. Ela não condiz com a consulta SQL. Questão 45. Dentre as características do modelo relacional de objeto em banco de dados, qual a afirmação é incorreta? Vamos analisar. O relacionamento de herança é diretamente representado no modelo relacional. Não, isso aqui está incorreto. O relacionamento binário N para N é representado de modo semelhante nos dois modelos. Está correto. O modelo de objeto possui mais recursos estruturais para a representação de dados que o relacional. Está correto. O modelo de objeto provê uma representação bem próxima da linguagem de programação. Está correto. O modelo de objeto é mais adequado para a representação de tipos abstratos de dados. Está correto. Portanto, a afirmativa incorreta para essa resposta seria o que? A letra A. O relacionamento de herança é diretamente representado no modelo relacional. Isso ocorre no modelo orientado a objeto, conforme a ML. Questão de número 46. Considere Cx uma função que define a complexidade de um problema. X e de x, uma função que define o esforço em termos de tempo exigido para resolver o problema de x. Seja dois problemas denominados P1 e P2, assinale a alternativa correta. Se CP1 é menor que CP2, então EP1 será menor que EP2. Bom, essa seria a alternativa correta. Lendo o enunciado e verificando o algoritmo, a gente encontra diretamente essa questão.
Questão 47. Sobre o ml, quais das seguintes afirmações são verdadeiras? A OML é o método de desenvolvimento de software mais utilizado na atualidade. A OML é modelagem, não desenvolvimento. Incorreto. Segundo, a OML é uma evolução das linguagens para especificação dos conceitos e métodos BOM, OMT ou OS, também de outros métodos de especificações e requisitos de software orientado a objeto, ou não. Resposta afirmativa está correta. 3. A OML é composta dos seguintes diagramas: diagrama de caso de uso, diagrama de classe, diagrama de colaboração, diagrama de estado, entre outros. Está correta essa afirmação. 4. Em OML pode-se representar tão somente relacionamentos de agregação, associação e composição. Não. Essa afirmativa está incorreta. Portanto, estando apenas a 2 e 3 corretas, podemos marcar a letra D. Questão 48. Marque a alternativa onde todos os conceitos estão corretos. Vamos verificar. Letra A. Em um diagrama de fluxo de dados, uma entidade externa representa um produtor ou um consumidor de informação e está fora dos limites do sistema modelado. Cada processo pode ser refinado para explicitar um maior detalhamento. Um DFD contém 2 níveis de detalhamento. Um processo é transformador de informação e também está fora do sistema. O nível 0 do DFD representa o sistema como um todo e indica os principais usuários e as funções do sistema. A alternativa está incorreta. Letra B. Em um diagrama de fluxo de dados, uma entidade externa representa uma fonte ou destino das informações processadas pelo sistema e está fora dos limites do sistema modelado. Cada processo pode ser refinado para explicitar um maior detalhamento. Um DFD pode conter vários níveis de detalhamento. Um processo é um transformador de informação. O nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica as principais fontes e destino das informações, usualmente referenciado por diagrama de contexto. Bom, essa alternativa está correta. Questão letra B. Vamos lá. Questão de número 49. Considere a rede de Petri abaixo. Quais das alternativas são verdadeiras? Primeiro, o lugar A está habilitado a disparar. Não, isso aqui está incorreto. Segundo, apenas a transição T1 está habilitado para disparar. Sim, ela está habilitada para disparar, então está correta. 3. A sequência de transição T1, T2, T3 e T4 pode ser disparada nessa ordem. Não necessariamente nessa ordem. Questão 4. A transição T4 nunca poderá ser disparada. Verdadeira. As duas setas indicam para T4, de forma que ela não pode ser disparada. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Apenas a alternativa 2 e 4 estão corretas. 50. Qual das seguintes afirmações são verdadeiras? As métricas de software servem para 1. Indicar a qualidade do produto e avaliar a produtividade. Correto. 2. Auxiliar na melhoria dos processos. Correto. 3. Formar uma base para as estimativas e justificativas à aquisição de ferramentas. Correto. Determinar se a utilização de um método traz benefício ou não. Correto. Alternativa correta a ser marcada. Alternativa A. Todas as alternativas estão corretas. A questão 51. O histograma de uma imagem com K tons é contagem dos pixels da imagem. Não. B. Contagem do número de tons de cinza que ocorre na imagem. Incorreta.
D. Contagem do número de objeto encontrado na imagem. Incorreta. E. Nenhuma das alternativas acima. Incorreto. Olha, eu acredito que essa questão seja a letra C, que está com falha nesse arquivo. Né? 52. Filtro da mediana indicado para detectar bordas da imagem? Não. Filtro mediano não é feito para isso. B. Indicado para atenuar ruído com preservação de borda e rápida transição de nível em imagem. Sim, o filtro mediano ele é feito para isso. C. Indicado para detectar formas específicas em imagem? Não. Indicado para detectar tonalidade específica de uma imagem? Também não. Nenhuma das respostas acima. Não. A resposta correta, letra B. 53. Considere uma cena representada no sistema de referência do universo SRU, uma Windows, definida pelo par de coordenadas 00, 100, 100, e uma viewport definida por um par de coordenadas 20, 30 e 310. Considere ainda que as coordenadas que definem Windows e viewport correspondem, respectivamente, aos limites inferiores esquerdo, superior e direito de ambas. Analise as alternativas abaixo, levando em consideração os conceitos clássicos de Windows e viewport. Assinale a alternativa correta. Primeiro, Windows e viewport estão definidos na SRU. Não, Windows e viewport não estão definidos na SRU. Segunda, no processo de mapeamento dessas Windows para essa viewport, haverá modificação na relação de aspecto. Sim, está verdadeiro. Terceiro, o mapeamento da Windows redefinida pelo par de coordenadas 00, 50, 50 para a mesma viewport 20, 30, 300, 100 corresponde a uma operação de zoom out sobre o mesmo universo. Não, falsa. A alternativa correta seria então a letra B. A alternativa 1 e 3 é falsa. Questão 54. Qual das seguintes condições não é necessariamente para a ocorrência de um deadlock? Primeira, uso mutuamente exclusivo de recursos por processos. Não. B. Alocação parcial de recurso. Não é necessário. Escalonamento preemptivo de recurso. Escalonamento preemptivo de recurso não é necessário para a ocorrência de um deadlock. Processo em espera circular. É necessário. Haver compartilhamento de recursos por processo. É necessário. Portanto, o que não é necessário seria o quê? A letra C. Escalonamento preemptivo de recurso. Resposta correta, letra C. Questão 55. Starvation ocorre quando? Starvation ocorre quando? Letra A. Pelo menos um processo é continuamente postergado e não executa. Sim. Resposta correta, letra A. 56. Quando trabalhamos em um sistema baseado em troca de mensagens, temporização, timeout, são utilizados para A. Limitar o número de retransmissão de uma mensagem. Não. B. Arbitrar que uma mensagem transmitida foi perdida. Sim, o timeout diz que a mensagem foi perdida. E dessa forma ela pode ser retransmitida. Questão 57. Sistemas de processamento de transação, tais como o sistema de reserva aérea, devem prover um mecanismo que garanta que cada transação não é afetada por outra transação que possa estar ocorrendo ao mesmo tempo. Transação de duas fases obedece a um protocolo que garante essa atomicidade. Essa transação de duas fases, em transações de duas fases, podemos dizer: A. Todas as operações de leitura ocorrem antes da primeira operação de escrita. Não. B. Todas as ações de travamento, lock, ocorrem antes da primeira ação de destravamento. Correto. Resposta correta, letra B. Qual o significado de coerência de memória
cache em sistemas multiprocessados. Questão 58. Caches em processadores diferentes sempre contêm o mesmo dado válido para uma mesma linha de cache. Resposta correta, letra A. Questão 59. Seja a árvore binária abaixo a representação do aspecto de estado de um problema P, em que o estado inicial é A, EI, EF, são estados finais. Veja a sequência. Um algoritmo de busca em largura primeiro forneceria a seguinte sequência de estado como primeira alternativa a um caminho de soluções para o problema P. Bom, devemos desenhar a árvore, né? E a resposta correta seria a letra B. Seria o que? A, B, C, D, E, F. Seria essa inicial aqui, mas tem que ser desenhado. Questão de número 60. Sejam os seguintes predicados de uma linguagem de primeira ordem. Pergunta-se, para a fórmula, qual alternativa abaixo não constitui uma tradução possível? Primeira, não há um número tal que todos os números são menores do que ele. Bom, isso aqui pode ser lido dessa forma. Letra B, para todos os números existe um outro número que é maior do que ele. Pode ser lido dessa forma também. C, para todos os números não é verdade que qualquer número seja menor do que ele. Correto também. Pode ser escrito dessa forma. D, para qualquer x, se x é número, então não é verdade que todos os números são menores do que ele. Sim, pode dizer assim. E, não há um número menor do que outro número. Bom, aqui realmente não constitui uma tradução possível. Então podemos dizer que a resposta correta seria a letra E. Resposta devemos marcar. Questão 61. Dada a seguinte fórmula lógica de primeira ordem, qual das seguintes sentenças de linguagem natural ela representa, considerando que ama XY representa que X ama Y? Alternativa A, alguém ama a todos. Não. Alternativa B, todos amam alguém. Resposta correta. Alternativa B. Questão de número 62. Em qual das situações abaixo, um sistema de raciocínio baseado em casos não deve ser utilizado? Não deve ser utilizado. A, quando a experiência não for valiosa quanto o conhecimento em livro-texto. Ela deve ser utilizada. B, em aplicações de diagnósticos médicos. Não, ela pode ser utilizada. Quando especialistas conversam sobre seus domínios, dando exemplo, pode ser utilizada. Quando as regras utilizadas apresentam um grande número de exceções, pode ser utilizada. Quando for fácil a obtenção de regras do especialista do domínio. Não. Nesse caso, não deve ser utilizado o raciocínio baseado em casos. A alternativa correta da questão 62 é a letra E. Questão 63. Uma integração de sistema computacional formando uma rede tipicamente é implementada através da instalação de uma arquitetura de rede, que é composta de camadas e protocolos. Em cada um desses elementos compõe essa rede. Considere que estações conversam quando aplicações do usuário conseguem comunicar-se sintática e semanticamente através da rede de computadores. Baseado nessa premissa e em todos os conceitos associados à implementação e utilização da rede de computadores, podemos afirmar como certo. Vamos ler. Letra A. Computadores com arquitetura de rede diferente conseguem conversar. Não. Como se um falasse uma língua e outra outra. Não consegue. Computadores com arquiteturas de redes parecidas conseguem conversar. Não. Seria o correto também não. Computadores com arquiteturas de rede diferentes podem conversar através de um gateway ou conversor de protocolo. Sim. O conversor de protocolo ia atuar como se fosse um tradutor. Questão correta, letra C. D. Computadores com arquiteturas diferentes podem conversar através de multiplexadores. Não. Multiplexador ele trabalha de uma outra forma.
Letra E. Nenhuma delas é uma afirmação correta. Não. A afirmação correta, no caso a 63, seria a letra C. Questão 64. Faltando enunciado aí, né? Assinar a alternativa incorreta. Nos servidores orientados à conexão, há a necessidade de estabelecimento de uma conexão antes da transferência de dados. Sim. Aquela do SYN, ACT, SYNC. Né? Letra B. Os serviços orientados à conexão são sempre confiáveis, garantindo a entrega ordenada e completa dos dados transmitidos. A letra B está incorreta. Ela até é confiável, mas não entrega de forma ordenada. Se caso perder o pacote, um pode ficar aguardando para depois que ele seja remontado. Né? Então a alternativa B está incorreta. Vamos ver o restante. Letra C. Serviço orientado à conexão pode ser implementado em subredes que funcionam no modo datagrama. Correta. O controle de fluxo, letra D. O controle de fluxo tem como objetivo garantir que nenhum dos parceiros de uma comunicação inundam o outro enviando pacotes mais rápido do que ele pode tratar. Certo, correto. Letra E. Os serviços orientados a conexões podem ajudar no controle de congestionamento através da diminuição da taxa de transmissão durante um congestionamento em andamento. Correto, a letra E. Então podemos dizer que a única que está incorreta nessa alternativa é a B. Então, marcaremos a B. Questão 65. Na criptografia com chave pública, podemos dizer que, vamos lá. A. O sigilo é obtido através da codificação com a chave privada do remetente e decifragem com a chave pública do destinatário. Não. A chave pública é usada para criptografar. Letra B. O sigilo é obtido através da codificação com a chave pública do destinatário e decifragem com a chave privada do destinatário. Sim, eu pego a chave privada, a minha chave privada, eu tenho uma chave pública onde alguém pode pegar minha chave pública e mandar para mim. A única pessoa que vai ler sou eu através da minha chave privada. A alternativa está correta. Vamos ler o restante. O sigilo é obtido através da codificação com a chave privada do destinatário e decifrando com a chave pública do destinatário. Incorreta. A alternativa correta nessa questão seria o quê? A letra B. O sigilo é obtido através da codificação de uma chave pública do destinatário e decifragem com a chave privada do destinatário. Essa é a lógica da chave pública. Questão 66. Quanto ao TCP, é incorreto afirmar. Vamos ver. É um protocolo de nível de transporte. Não, ele é um protocolo de nível de transporte, então está correto. Usa janela deslizante para implementar o controle de fluxo e erro. Está correto. C. É um protocolo orientado à conexão. Sim, um protocolo orientado à conexão, está correto. Utiliza a porta para permitir a comunicação entre processos localizados em dispositivos diferentes. Correto. Possui um campo de checksum que valida as informações de seu cabeçalho, mas não valida as informações de payload, campo de dados. Incorreto. Campo de dados é importante na TCP. Então a alternativa que está incorreta é apenas a letra E. Marcaremos ela então. Questão 67. Para a gramática a seguir, qual conjunto de terminais pode aparecer com o primeiro terminal após o não terminal A, em qualquer forma sentencial gerada pela gramática abaixo? Isto é, não necessariamente imediatamente após A, onde E representa a sentença vazia. Analisando a estrutura, a resposta correta à questão 67 seria a letra D. Questão 68. Qual das afirmativas a seguir relativas à análise sintática está incorreto? As gramáticas LL podem descrever mais linguagens do que as gramáticas LR. Incorreto. Essa está incorreta. Questão B. Analisadores sintáticos descrevem recursivos são mais simples de implementar do que analisadores sintáticos redutivos. Correto. Uma das diferenças entre os dispositivos algoritmos de análise redutiva é a forma de identificar o headland da pilha. Correto. Algoritmos, letra D, algoritmos de análise redutiva podem ser utilizados mesmo para gramáticas ambíguas. Correto. Letra E, algoritmos
descendente recursivo pode ser utilizado para algumas gramáticas ambíguas. Correto. A única alternativa incorreta, então, seria a letra A. As gramáticas LL podem escrever mais linguagens do que as gramáticas LR. Vamos para 69. Qual o valor do atributo E? Val. Após análise da expressão 422 para o esquema de ter tradução a seguir. A resposta correta para essa questão seria o que? A letra D. Vamos lá, última questão. Qual das informações a seguir não é colocado no registro de ativação na chamada de função? Endereço de retorno. Ele é colocado numa chamada de função. É claro que tem que ser colocado. Variáveis locais estáticas. Não, eles não são colocados. D. Link para a subrotina chamadora. É necessário colocar. Como que ele vai retornar? Valor de retorno da função. Sim, é colocado. Essa é a ideia da função. Então, a alternativa que não é colocada no registro de ativação da chamada de função é variáveis locais estáticas. Bom, com isso finalizamos a pós-comp do ano de 2002. Até o próximo correção.